chegado um momento muito importante de nossa programação, onde nós iremos meditar um pouco na palavra de Deus. Todo o nosso programa, eu creio que é importante, porque nós fazemos com amor e fazemos para o nosso Deus. Mas se tratando da palavra de Deus, é um momento onde nós iremos ouvir Deus falando conosco através desse livro sagrado, a Bíblia, né? Esse conjunto de livros inspirados aqui pelo Espírito Santo. Muitas pessoas dizem que foi homens que escreveram, com certeza, mas esses homens receberam revelação de Deus para estar escrevendo. Alguns homens andaram com Jesus como os apóstolos. Então eles viram, eles presenciaram, né, o que Jesus fez sobre essa terra, e muitos deles também receberam a revelação divina através do Espírito Santo. Então eu creio, eu tenho certeza, eu tenho a plena certeza que a Bíblia, ela é a voz de Deus para o nosso coração. No livro de Amós, capítulo 8 e versículo 11, Amós nos deixa ali dizendo que haveria um certo tempo sobre essa terra que haveria fome e sede, mas não fome de pão e nem sede de água, mas sim a fome de ouvir a palavra de Deus, sede de ouvir a palavra de Deus. Então eu convido você para nós lermos um versículo. Eu peço que você pegue a sua Bíblia e abra juntamente comigo no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7 e versículo 14, né? Temos algumas coisas que nós precisamos fazer para que nós sejamos abençoados, que nós precisamos fazer para que Deus venha ouvir as nossas vozes. Então eu convido você, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Crônicas, de 2 Crônicas, no capítulo 7 e versículo 14, e vamos meditar aqui nessa palavra. Vejo aqui no mínimo 4 coisas que Deus nos pede para que Ele possa nos ouvir. Vamos ler aqui esse versículo. Se você já abriu a sua Bíblia, me acompanhe. E diz assim a palavra do Senhor: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vemos aqui, né, o escritor desse livro deixando essas palavras que o próprio Deus colocara ao coração desse escritor. E ali Deus dizia, né, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós sabemos que nós que entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo, nós que confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós levamos o nome de Deus sobre nossas vidas. Nós andamos pelas ruas e alguém pode olhar para nós e dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Porque algumas características nós temos. E quais são essas? Algumas delas são a maneira de vestir, o jeito de falar, o modo de viver, porque nós somos transformados pela palavra de Deus. Então, nós somos esse povo que carregamos o nome do Senhor.
Mas não é porque nós levamos o nome do Senhor que nós temos contato com Ele. Para que nós possamos ter contato com Ele, para que nós possamos ser ouvidos diante do trono de Deus, precisamos fazer algumas coisas, a qual está registrado nesse versículo. Eu quero passar aqui para você. E ele diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, e aí vai a primeira coisa que nós precisamos fazer: se humilhar. Então nós precisamos nos humilhar diante da presença de Deus. Por que nós temos que se humilhar na presença de Deus? Porque Deus, Ele é o nosso Rei. No livro de Isaías capítulo 6, Isaías estava passando por alguma aflição, porque havia morrido ali o rei Uzias, e ele estava com medo do povo se dispersar. E a Bíblia diz que ele vai ao templo, e ele está ali triste, abatido, de cabeça baixa. E quando ele entra ali no templo, ele tem uma visão gloriosa. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 6, que ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. O que quer trazer essa palavra para mim e para você? Eu quero dizer para você que ali Deus estava dizendo a Isaías: Isaías, eu sou o Rei eterno, eu estou assentado em um trono, e quem está sentado em um trono é dominador, ele domina sobre todas as coisas. E a Bíblia diz que ele estava sentado num alto e sublime trono. O que quer dizer? Ele rege todas as coisas, ele age em todas as coisas, ele vê todos os corações, ele conhece a cada um de nós. Por isso nós devemos respeito ao nosso Deus. Nós temos que temer a Deus, e não, esse temer não é ter medo, mas sim respeito pelo que Ele é, pelo que Ele fez, porque Ele criou todas as coisas que os nossos olhos conseguem ver em cima dessa terra. Ele criou o mar, criou os céus, criou o sol, criou a lua, criou tudo que nós possamos ver, as árvores, foi tudo Ele que criou. Então nós devemos respeito a esse Deus eterno, porque Ele é grande. Isaías diz que com a palma das suas mãos Ele põe todas as águas dos rios e dos mares sobre a sua mão. Então nós vemos a grandeza desse Deus, e nós temos que olhar para a nossa pequenez. Às vezes nós pensamos que somos tão grandes, às vezes nós pensamos que somos tão fortes, mas uma pequena bactéria pode nos levar à morte. E é por isso que nós precisamos, não só por isso, por vários fatores, nós precisamos se humilhar diante da presença do Deus eterno, porque nós não somos nada, nascemos hoje e passado alguns dias nós podemos morrer. A Bíblia diz que o pó voltará ao pó, e nós somos pó, a nossa carne é pó. Você é pó e você depende de Deus, e por isso você precisa se humilhar diante da presença do Deus eterno, para que Ele possa ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua voz, Ele está carente de ouvir a sua voz. Quantas pessoas dentro das Escrituras se humilharam na presença de Deus? No livro de Marcos capítulo 10 versículo 46, havia um cego ali, o Bartimeu. Bar significa filho, filho de Timeu, um homem que não tinha nome,
Ele era conhecido como filho de Timeu, um mendigo, estava à porta da cidade. Mas quando ele ouviu o barulho de uma multidão, ele perguntou: quem está vindo? E alguém respondeu para ele: Jesus de Nazaré está vindo. E aquele homem pôde enxergar o que ninguém conseguiu enxergar. As pessoas diziam que Jesus era de Nazaré, que Jesus era filho de Maria, que Jesus era filho de José. Mas aquele homem não. Ele começou a gritar, a Bíblia diz que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As Escrituras diziam que Jesus viria da linhagem de Davi. Então ele conseguiu enxergar em Cristo Deus. Ele conseguiu ver em Cristo que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. E nós vemos a humilhação desse homem. Ele se humilhou perante Jesus, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que a multidão que ali estava começaram a dizer para ele: ei, não adianta você gritar, ele não vai te ouvir. Mas a Bíblia diz que Jesus parou, mandou que alguém viesse chamá-lo. E ele foi levado ali à frente. E Jesus fez uma pergunta àquele homem que era cego: o que queres que eu te faça? E a Bíblia diz que aquele homem respondeu: Senhor, eu quero ver. E Jesus abriu a vista daquele homem em um instante, e ele pôde enxergar a coisa mais preciosa que andou sobre a face dessa terra. Ele pôde ver o rosto de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vemos aí, primeira coisa que nós precisamos fazer diante de Deus: nos humilharmos, dobrar o nosso joelho e dizermos a Deus que nós não somos nada e que nós precisamos totalmente e plenamente da presença dEle sobre as nossas vidas. Aleluia. Segunda coisa que nós precisamos fazer para que Deus venha ouvir a nossa voz, o nosso clamor: orar. Nós precisamos orar. E muitas pessoas põem uma tão grande dificuldade quando nós falamos em orar. Muitas pessoas não sabem nem o que é orar, complicam a situação. Mas eu quero dizer para você: orar é criar uma intimidade com Deus. Orar é fazer um elo de amizade com o nosso Deus, é conversar com Ele, como às vezes nós fazemos com os nossos amigos. Conversar com Deus é a mesma coisa quando nós conversamos dentro do nosso lar, uma conversa sincera. E é isso que Deus quer de nossas vidas. É isso que Deus quer de mim e de você, para que Ele possa ouvir as nossas vozes, para que Ele possa ouvir o nosso clamor. Nós devemos orar, com certeza. Muitos dizem: mas Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, então Ele já conhece todas as coisas, Ele já sabe o que nós vamos pedir. Com certeza Ele sabe. Mas Ele nos chama para orar, para criar esse elo, essa amizade, essa aliança. Quando nós dobramos o nosso joelho e começamos a falar com Deus, a Bíblia diz que Ele reclina os seus ouvidos para ouvir as nossas vozes, para ouvir ali o nosso clamor. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele nos chama para uma conversa.
Ele nos chama para um elo de amizade. Deus, Ele está carente de fazer amizade com o ser humano. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face, ali no Monte Sinai. E será que hoje é diferente? Talvez nós não possamos ver a Deus, mas quando nós falamos, Ele ouve as nossas orações, e Ele começa a agir nas nossas vidas, Ele começa a mudar as coisas, porque o amigo fiel e verdadeiro, Ele está sempre ao lado. Um amigo fiel e verdadeiro, ele caminha junto, e passe o que passar, um amigo não abandona, ele está junto. E por isso nós precisamos orar. Talvez se você encontrar alguém na rua e pedir uma ajuda para ela, ela não vai te ajudar, porque você nunca conversou com ela, você nunca falou com ela, ela não te conhece. Mas quando nós pedimos a um amigo, que nós conversamos, que nós expomos as nossas dificuldades, com certeza, quando você precisar, ela vai te ajudar. E é assim o nosso Deus. Nós precisamos orar, precisamos criar esse hábito de estar orando. Jesus nos ensina, na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina que devemos orar todos os dias. Ele dizia: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Ele não diz: dai o nosso pão de toda semana, de todo mês, de todo ano, não. Ele diz: dai o pão nosso de cada dia. Isso significa que todos os dias nós temos que falar com Deus. Eu quero dizer para você que nós temos um Deus ali no céu, assentado em um alto e sublime trono, carente de ouvir a sua voz, carente de uma amizade. Aleluia. Por isso nós devemos orar. A Bíblia nos conta, no livro de Samuel, a história de uma mulher chamada Ana. E a Bíblia diz que todo ano ela saía da sua cidade e ia ao templo do Senhor orar. Todo ano. E nessa busca, ela recebeu uma grande bênção, uma grande dádiva de Deus. E qual seria essa bênção? Ela era uma mulher estéril, não podia ter filhos. Mas nessa busca, nessa perseverança em estar orando ao Deus eterno, nessa comunhão, a bênção dela chegou, a vitória dela chegou. E ali Deus deu para ela um filho chamado Samuel. Uma bênção do Senhor, uma criança. E eu tenho certeza que o coração dela se alegrou tanto. Eu não sei o que você está precisando da parte de Deus, mas nós já vemos aqui duas coisas que você pode fazer para que Deus possa te ouvir. Primeiro, se humilhe na presença de Deus. Segundo, ore a Deus, e Ele irá fazer um milagre na sua vida. Terceira coisa que nós precisamos fazer: buscar a minha face e se converter dos nossos maus caminhos. A terceira coisa que nós precisamos fazer: buscar a face do Senhor, nos convertermos dos nossos maus caminhos. A Bíblia diz que há caminhos que parece direito ao homem, mas o final desse caminho são caminhos de morte. Nós vemos no mundo de hoje, no mundo que nós estamos vivendo,
pessoas tomando caminhos errados, caminhos que afastam essas pessoas de Deus, pessoas tomando o caminho da prostituição, pessoas tomando o caminho do alcoolismo, pessoas tomando o caminho das drogas, pessoas tomando o caminho errado, o caminho do assassinato, e isso desagrada a Deus. Mas nós podemos mudar essa situação. Você pode mudar a situação da sua vida, mudando os teus caminhos. A Bíblia diz no livro de Salmos, de número 37, versículo 5. O escritor diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Se converta dos seus maus caminhos. Entrega os teus caminhos ao Senhor, e Ele vai mudar a sua vida. Você vai sentir a diferença na sua vida. E olha, a partir do momento que você entrega o seu coração nas mãos do Senhor, a partir do momento que você entrega os seus caminhos nas mãos do Senhor, você vai sentir a diferença. Você vai sentir a presença do Espírito Santo tocando em sua vida. Mude os teus caminhos. Busque a face do Senhor. Vamos colocar aqui esse buscar a face do Senhor. Nós já vimos humilhar, orar. Agora buscar a face do Senhor é buscar as coisas concernente ao reino de Deus. Mateus capítulo 6 e versículo 33 diz: buscai primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar a face do Senhor, lendo a sua palavra. Buscar a face do Senhor, indo aos templos, aonde se prega a verdadeira palavra do Senhor, para que você possa ser alimentado. Porque o nosso corpo físico, ele necessita do pão e da água, como diz Amós. Mas o que está dentro de nós, a nossa alma, o nosso espírito, precisa ser alimentado pela palavra de Deus. Busque a face do Senhor. Ouça louvores entoados a Deus, porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor habita em meio aos louvores. O que são louvores? São letras de hinos, músicas voltadas a Deus, exaltando o nome do eterno Deus. Se você começar a fazer essas coisas, você já está tomando um rumo diferente para a sua vida. E eu quero dizer para você, um caminho de bênção, um caminho de vitória, um caminho de prosperidade. É esse caminho que o Senhor tem para você. Salmos 23. Guia-me pela vereda da justiça. Guia-me pelos caminhos retos, caminho justo, caminho de justiça. É esse caminho que Deus tem para você. É isso que o Senhor tem para a sua vida. Aleluia. 3 coisas que nós precisamos fazer. Vamos ver aqui também a última. Buscar a sua face. E depois nos convertermos dos nossos maus caminhos. Nós temos que mudar a nossa vida. Nós temos que mudar a direção das nossas vidas. Como eu já disse, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele vai fazer. Salmos de número 1,
nos diz a palavra: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. As suas folhas não caem, e tudo quanto fizerdes prosperará. Olha a transformação de um homem que deixa todas as coisas mundanas, deixa de andar ali com aquele homem fraudulento, deixa de assentar ali na roda dos escarnecedores que ficam escarnecendo, deixa de caminhar com aquele que tem palavras torpes, mas ele medita na lei do Senhor, na sua palavra, na Bíblia, de dia e de noite. Isso é se converter dos seus maus caminhos, largar tudo que o mundo nos oferece, que satisfaz somente a nossa carne, e nós começamos a buscar a presença do Senhor. Deus tem algo especial para você que está ouvindo esta mensagem neste momento. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua vida. E olha as bênçãos seguidas desse versículo. Se você, se humilhar, se você orar, se você buscar a face do Senhor, se você se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus vai ouvir a sua voz, Ele vai perdoar os seus pecados e Ele vai sarar a sua terra. A sua vida será mudada. Essa terra nós podemos colocar aqui como duas coisas. Primeiro, aquele tempo ele falava ali da terra, que a terra daria os seus frutos. E trazendo aqui para nós nos dias de hoje, Deus ele vai abençoar a sua vida financeira, a sua vida material. E também essa terra pode ser nós mesmos. Essa terra pode ser o nosso coração. Deus vai abençoar a sua vida materialmente e espiritualmente. Deus ele vai abençoar. Se você se humilhar, se você orar, se você buscar a face do Senhor, se você se converter dos seus maus caminhos, o Eterno vai te ouvir e Ele vai responder e haverá mudança. Eu quero deixar essa palavra ao teu coração. Se você ainda não é um cristão, nesse momento você pode entregar a sua vida a Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Ele. Procure uma igreja evangélica onde se prega a verdadeira palavra de Deus. Vá ali ao altar, erga suas mãos e confesse que somente Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Se você ainda não é um cristão, tome posse também desta palavra. Se humilhe na presença do Senhor. Busque o Senhor em oração. Se converta dos seus maus caminhos. E Ele vai ouvir a sua oração. Ele vai sarar a sua terra. E que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao teu coração. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Olha, você que ouviu essa maravilhosa mensagem da palavra de Deus, você pode estar nos ligando agora, querendo